Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ismael e nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço essa região aqui do ombro da nossa modelo. Eu já tenho o desenho metade feito já, o rosto ainda falta trabalhar um pouquinho e eu vou mostrar como eu faço mais essa região do ombro dela. Então, para fazer essa etapa, a gente vai precisar do lápis B, do lápis 2B, do lápis 4B, esfuminhas. Aqui comigo eu tenho dois, um é número 3 e outro é número 1, e lapiseira caso a gente precisar. Eu tô com grafite 05 4B nessa lapiseira. Para começar a trabalhar aqui, eu vou só posicionar minha luz. Eu vou iniciar com o lápis B, passando bem levemente nessa região mais do ombro, onde eu vejo que tem mais sombra. Eu trabalho sempre nessa posição, que a posição seria descrever, sempre movimentos circulares com bastante calma, aplicando camadas. Nessa etapa eu vou aplicar uma camada clara com o lápis B para começar a trabalhar as formas. Eu tento passar sempre da forma mais suave possível, sem deixar a marca da passada do lápis. Aqui nessa região eu vou estender um pouquinho até na parte de baixo, mais ou menos até na axila, sempre bem suave. Vou fazer lá do outro lado com o camão um pouquinho mais leve, para ficar mais clarinho. Aqui nessa parte de baixo precisa escurecer bem mais, mas para esse vídeo eu não vou focar nessa parte, eu vou focar mais nessa região. Feito uma camadinha com o lápis B, agora eu vou passar o esfuminho por cima, sempre com bastante cuidado. O meu, como já está usado, ele vai estar um pouquinho sujo, mas eu vou dar uma passadinha bem de leve aqui, para começar a esfumar. Depois de passar o esfuminho, eu venho com papel higiênico e eu passo por cima. Lembrando que o papel higiênico para áreas grandes ele é o ideal. Eu passei o esfuminho primeiro para fazer com que o grafite penetre um pouco mais no papel. E depois eu aplico o papel higiênico por cima. Aqui a gente já tem uma camada bem clara em comparação com a nossa referência. Mas é assim mesmo, a gente vai trabalhando mais por camadas. Depois de esfumado eu venho e faço mais uma camada. Nessa região aqui, como está mais escuro, eu venho direto com o 2B. O lápis 2B, trabalhando no mesmo movimento, tudo em movimentos circulares. Na região mais escurinha, e no restante eu vou passar o lápis B. Sempre finalizando a sombra com aquele degradezinho, para depois na hora de esfumar ele se encaixar melhor. Essa parte aqui vai ser a linha da axila dela, então vai ser um preto bem preto aqui. Aqui para fazer essa passagem entre o tom mais escuro e o tom mais claro, eu vou vir com o lápis B. Sempre com bastante calma. Tentar fazer a aplicação mais uniforme possível. Aqui eu mudo com o lápis 2B. Só para levar essa sombra mais ou menos certinho. Para daí dar um aspecto melhor no meu desenho.
trabalhar nessa parte de cima um pouquinho mais forte o lápis, mas não é para apertar ele, porque se a gente apertar vai saturar o papel e não é o que a gente quer. Sempre passando o lápis bem levinho. Eu vou dar agora uma passadinha com esfuminho, sempre com bastante cuidado para evitar manchas. E logo após eu vou fazer mais uma camada com 4B, onde eu vou escurecer bem os pontos que precisa ser mais escuro. Aqui, como é uma parte clara, essa região eu vou entrar direto com o papel higiênico. Aqui eu venho com o lápis 4B para deixar bem mais escurinho. E eu já aproveito e eu já faço todo o degradê desse traço, porque essa região aqui ela é bem escura e sempre tem um degradêzinho que acompanha essa passagem. Eu vou reforçar também essa parte de baixo aqui, porque ela pede um tom mais escuro aqui. Eu acho que eu vou aplicar até o lápis 6B para ficar bem escuro mesmo. Aqui eu vou dar uma leve subida para fazer esse degradê. Aqui também precisa escurecer um pouquinho mais nessa região. Lembrando que o 4B eu estou passando muito leve por cima, eu quase não estou apertando o lápis. Aqui também precisa fazer mais um pedaço escuro. Eu já vou aproveitar e vou puxar um degradêzinho nessa região aqui. Aqui eu vou dar uma juntada nesse cantinho. E tá quase bom. Eu vou fazer mais uma camada aqui atrás do braço com o lápis B bem levinho. Sempre aplicar o lápis bem de leve, tá, pessoal? Aqui ainda ficou uma passagem bem dura, então eu venho com o lápis 2B e só trabalhar essa passagem mesmo. Agora eu vou passar o pincel, que é esse pincel de pintura normal. Eu só cortei as cerdas no meio com uma tesoura para ele ficar menor e eu passo por cima. O pincel ele ajuda a penetrar melhor o grafite na folha, deixando um pouco mais escuro. Então em regiões bem escuras, que nem essa do cabelo, o ideal é passar o pincel direto de primeira. Mas aqui, como é uma parte mais suave, eu passei esfuminho, passei papel higiênico e só agora eu tô entrando com o pincel. E ainda eu vou precisar passar uma camada de papel higiênico por cima. Eu vou passar agora, porque ficou algumas manchinhas aqui no meio e não é legal a gente deixar. Então eu venho com papel higiênico, com bastante calma, com bastante cuidado, para deixar bem liso, com aspecto liso. Aqui ficou uma manchinha, depois eu vou ter que passar a borracha para tirar. É a marca do papel mesmo. Aqui agora eu vou vir com a lapiseira, mas pode ser com o lápis, tá? Eu só vou passar com a lapiseira porque ela tá com uma ponta bem boa.
mas pode ser com o lápis 4B bem apontado também. Vou trabalhar um pouquinho mais essa sombra aqui, que sobe na lateral do braço, para deixar mais evidente essa forma. Aqui eu só vou vir com o lápis B, só para dar uma subidinha aqui na sombra, porque na referência ela faz todo o entorno da região de brilho, e eu preciso reforçar no meu desenho esse detalhe. Então dou uma leve passadinha com o lápis B. Aí pra mim tá quase bom essa região. Agora eu vou passar o esfuminho com bastante cuidado. E tá quase pronto o nosso braço. Eu só vou mostrar como eu tiro essa manchinha. Eu vou aplicar com essa borracha mais comum aqui. Ela é 6,6 milímetros, que dá pra achar em qualquer papelaria. Eu só cortei a ponta para ficar um corte chanfrado. E eu dou tipo umas batidinhas, umas passadinhas assim bem de leve, tá? Em cima da mancha, só para apagar bem certinho a mancha. Eu quero que apague a mancha e não ao redor. Feito isso, eu venho com a nossa dobrinha, mas eu não vou passar essa parte suja. Eu passo essa aqui de trás, que tá limpa, bem levemente, só para espalhar um pouquinho, para disfarçar essa mancha. E caso eu quiser, por exemplo, realçar essa região aqui, ó, de brilho, eu venho com a borracha mesmo e dou umas leves passadinhas assim, para abrir luz lá no nosso desenho. Essa região aqui mais na parte de baixo também pode ser passada uma borrachinha. Essa região aqui também, para deixar bem branco. E por fim eu passo o papel higiênico com a parte de trás, tá? Só vou passar um pincel aqui, limpar a sujeira. Eu passo a parte de trás. Já deu uma homogeneizada. Aqui apareceu outro tracinho. Eu passo de novo a borracha e as costas do papel. Esse aqui é papel higiênico normal, folha dupla, o mais macio que vocês tiverem. Beleza, pessoal? Eu ainda vou dar uma escurecida aqui nessa região, mas assim, é uma camadinha de 4B e passar o pincel por cima. Basicamente seria esse o processo. O meu desenho está quase pronto. E se você gostou dessa dica, se isso te ajudou, compartilha com um amigo, compartilha com quem você acha que isso vai mudar a vida de alguém. Beleza? Até mais, um grande abraço. Até!